Salve, salve, meus amigos do Milhão, bem-vindos ao nosso vídeo do dia 4 de novembro de 2020. Vamos falar de MEAL3 nesse vídeo. Vou trazer para vocês uma mudança estrutural do quadro acionário de IMC, International Milk Company, e na sequência vamos fazer sim uma atualização de nossa análise técnica e gráfica das ações MEAL3, meal no canal Milhão. Bem-vindos ao canal. Se vocês não são inscritos, aqui nós falamos de bolsa de valores, falamos de estratégias para swing trade e operações de curto prazo. Se não são inscritos, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e compartilhem este vídeo aqui. Bom, meus amigos, hoje foi um dia bastante interessante, Ibov recuperando pela segunda vez consecutiva, o segundo pregão positivado e bem positivado, diga-se de passagem, e MEAL3 neste momento aqui, finalzinho do pregão, valorizando 7,5%, cravada em R$3. Meus amigos, então vamos direto e reto para a nossa análise técnica e gráfica. Pensa em comprar MEAL3 ou está posicionado em MEAL3, meu amigo? Fique até o final do vídeo então e bora pro vídeo. (4 de novembro de 2020, quarta-feira), nós temos a intenção de fazer uma análise gráfica e técnica das ações MEAL3 de IMC International Milk Company. Antes disso, quero passar por uma notícia relevante sobre IMC, sobre MEAL3, MEAL3. Saiu recentemente, saiu no finalzinho do mês passado, dia 30 de outubro, exatamente há 5 dias atrás, então, sobre uma mudança aqui no quadro acionário da companhia. O V Gestor eleva a participação da IMC para 5,11%. A UV Gestora passou a ter então 5,11% das ações da empresa. Isso é bastante importante, então, os investidores de IMC ficarem espertos. Com isso, a gestora passou a deter 14 milhões de ações da companhia, 14 milhões de ações ordinárias da companhia. E um detalhe importante que está aqui embaixo, meus amigos, abre aspas, o objetivo da compra das ações conforme mencionado não implica em alteração do controle acionário da companhia, fecha aspas, informou a direção da IMC, ok? Então não vai ter mudança, alteração no controle acionário de IMC MEAL3. Vamos então a partir de agora para a nossa análise técnica e gráfica. Então, IMC está cotada neste momento aqui, finalzinho do pregão do dia 4, em R$ 2,99 e está valorizando nesse momento 7,2%. Amigos, não se assustem com minhas marcações gráficas, mas é para um motivo didático que eu estou fazendo essas marcações para mostrar alguns fatos a vocês. Vejam só, o primeiro fato. O preço de MEAL3, de MEAL3, segue esta LTB de cor preta que nós desenhamos, que é a base do canal secundário de baixa, que vem desde o final do mês de julho. Percebam que os preços descem, consolidam, desce, consolida lateralmente, depois desce novamente. Então, para quem for operar neste momento aqui, não se esqueçam que vocês estarão operando em contratendência de baixa, porque o canal secundário, de fato, é um canal de baixa. E vejam um detalhe importante aqui, no nosso último vídeo, na nossa última análise técnica e gráfica de MEAL3, nós havíamos desenhado esse retângulo de cor azul e havíamos ventilado a possibilidade de sempre comprar aqui embaixo e vender no limite superior do retângulo de cor azul, porque ele representa 16,3% e é muito relevante esta porcentagem para swing trade curto, não é mesmo? Porque de baixo até na parte superior do retângulo, percebam que são poucos candles, então dá para fazer um swing trade bem curto. Mas o que aconteceu entre um vídeo e outro? O preço rompeu para baixo, inclusive rompeu com um gap de corte, que se chama esse gap, e ele veio para baixo e veio buscar o quê? Exatamente a paralela da LTB que compõe o canal secundário de baixa. E agora hoje, com essa subida de 7,2% nesse momento aqui,
que agora está a R$3, então deve estar agora 7,5% positivo. A dúvida que fica na cabeça de muita gente é: será que eu devo entrar nesse momento aqui? Eu vou falar alguns fatos para vocês com relação à análise técnica e aí vocês tirem as conclusões que acharem, ok? Uma coisa que me chama a atenção é o gap de corte, que tem que ser preenchido no valor de R$3,18. Então, se o preço subir, o fato é que vai fechar esse gap de corte. Isso é um ponto positivo. Mas outro ponto é: estaremos, se entrarmos agora, operando em contra-tendência, operando aqui nas correções do canal de baixa, não é mesmo? Então, alternativas para uma entrada mais segura: primeira alternativa, esperar o preço romper a linha inferior do retângulo de cor azul para que ele novamente entre nesse retângulo aqui, ou de uma forma mais conservadora ainda, aguardar um segundo pivô de rompimento que é correspondente à LTB. Porque quando este pivô aparecer, ele vai estar nos dizendo que o canal secundário de baixa ele vai ficar para trás e os preços a partir de aí poderão ou continuar lateralizados dentro do retângulo de cor azul, ou mesmo engatar aqui topos e fundos ascendentes dentro de lei de Charles Down e seguir valorizando, começar a valorizar IMC, ME, AL3. Então a análise gráfica é essa, lembrando que aqui nessa região aqui de 3,13 é uma região de briga de preço, uma região de resistência. Aqui em cima tem outra região bastante resistente aqui na casa de 3,65 a 3,70, uma região de forte resistência que já foi suporte e agora virou resistência. E lá em cima tem um outro alvo técnico na casa de 4,13, que também é uma resistência que faz parte da consolidação desse retângulo de cor vermelha que nós havíamos desenhado, ok? Então aí vai ficar a critério de cada um. Eu não me iludo com apenas um candle de subida, um candle de valorização para mim não tem significado estatístico, então eu aguardaria os próximos pregões de fato para observar possibilidade de entrada, principalmente aqui no rompimento da LTB, ou mesmo para os precoces, os que querem aproveitar a antecipação de entrada pelos indicadores técnicos, por exemplo, esperar os preços voltarem pelo limite aqui, pelos limites do retângulo de cor azul. Feito essas considerações nesta quarta-feira, dia 4 de novembro, a gente vai para os nossos indicadores técnicos. O indicador técnico OBV saldo de volume está muito congruente com a movimentação de preços. Ele fez um caminho lateralizado aqui, depois desceu no rompimento para baixo, lateralizou e desceu novamente. Então por ele não tem muita novidade, aliás a única novidade é que ele está muito longe da linha do zero. Então tem muito investidor aguardando ele ultrapassar de baixo para cima a linha do zero, para que esses investidores de fato aportem capital e fortaleçam o posicionamento de comprados em MEAL3. Então ele está no momento apontado para cima, mas por enquanto não tem nada que nos chame a atenção, apenas o fato dele estar muito distante com relação à linha do zero em MEAL3. Vamos agora para Momentum. Outro indicador bastante interessante em MEAL3 nesta quarta-feira, dia 4 de novembro, que pode dar uma diretriz para quem pensa em entrar em MEAL3 pensando que está barato, vejam só. Ele aponta para cima, isso é interessante, porém ele ainda não cruzou de baixo para cima o limite de zero do indicador, que é o sinal de entrada pelo indicador momento. Interessante então a observação, hein? Então ele está muito congruente com o meu discurso quando eu fiz a análise gráfica, de que um candle apenas de subida não nos ilude, a gente não vai cair nessa não, porque o preço de fato de MEAL3 está num canal de baixa, um canal secundário de baixa, a gente não pode esquecer desse fato. Vamos agora para IFR, Índice de Força Relativa em MEAL3, as ações de frango assado. Legal a observação do IFR em MEAL3 nesse dia 4 de novembro, porque ele pingou aqui, ou pelo menos se aproximou bastante da linha de 30. Isso significa um sinal de compra, então, pelo IFR em MEAL3. Prestem atenção, então. Foi exatamente no dia de ontem, então foi um antecipador de tendência, o IFR em MEAL3.
é um indicador então que manda entrada então em MEAL3. Nós precisamos de pelo menos 2 indicadores aí, pelo menos mais um antecipador de tendência para nos mostrar uma possibilidade de entrada técnica. Porque a nossa opinião gráfica nós acabamos de compartilhar com vocês. Vamos agora para a MACD então, e na sequência estocástico, que são 2 antecipadores de tendência, hein? Momentum, por enquanto, não antecipou tendência, lembrando vocês. Legal, meus amigos, MACD também indicando o seu sinal de entrada antecipado no dia de hoje, quando sua coluna ficou diminuída com relação à coluna anterior do dia de ontem. E pelo MACD, então, tem sinal de entrada antecipado em MEAL3, é o segundo indicador, então, ele se junta com o IFR para dar o seu sinal antecipado de entrada em MEAL3. Será que o estocástico também vai nos mandar um sinal de entrada? Vamos verificar já, meus amigos. Tem estocástico na tela nesta quarta-feira, dia 4 de novembro, em IMC International Milk Company, a dona de KFC, frango assado e Pizza Hut. Bom para vocês ou não, meus amigos? Tremenda empresa, mas estocástico não manda sinal de entrada antecipado não, hein? É interessante a movimentação da linha vermelha, que está praticamente lateralizada aqui, mas ele não cruzou de baixo para cima o limite de 20. Então, em resumo, o que nós temos aqui com relação à análise técnica? Nós temos um OBV muito distante do limite do zero, nós temos o momentum e temos o estocástico que não indicaram sinais antecipados de entrada, e temos o MACD com o IFR indicando o sinal de entrada. Então está bem equilibrado entre os indicadores que nós acabamos de avaliar, e nós temos também a ponderação de análise gráfica que nos diz que os preços ainda se movimentam dentro de um canal secundário de baixa. Aí é decisão de cada um, nós colocamos aqui as possibilidades, as diferentes estratégias para entrada em MEAL3 em um dado momento, não é? De repente até amanhã é dado mais sinais de entrada aí, mas o fato é que não entrem neste ano adverso, confuso e estranho sem stop loss, hein, meus amigos? Optem por stop loss de 3%, 2%, 2,5%, ou o valor que vocês quiserem, mas não entrem em operações no swing trade sem stop loss. Em todos os vídeos nós vamos lembrar esse mantra a vocês, meus amigos do milhão, porque mais vale colocar em risco 2% do seu capital e sair tranquilo do que amargar quedas bruscas em função de tantos efeitos adversos de eleições norte-americanas, eleições brasileiras chegando, pacote de recuperação norte-americano não aprovado, Covid-19, segunda onda, lockdown, etc, 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 que faz o ano de 2020 muito diferente dos demais anos. Então, proteja-se e um abraço a vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.